Espírito Santo de Deus, convido o teu Espírito a se fazer presente agora nesta leitura, que o Senhor venha falar nos nossos corações concernente a este ano de 2025, todos aqueles que estão querendo, Senhor, sair para este carnaval, esta festa da carne. Não atacamos as pessoas, não atacamos ninguém. A gente só lutamos no mundo espiritual contra as potestades e contra os principados, contra os reinos malignos que dominam nas regiões celestiais e que devemos orar repreendendo este mal. Espírito Santo de Deus, revela a cada cidadão, a cada homem que estiver com o intuito de ir para os sambódromos, de ir para as passarelas de desfile, de escola de samba, que o teu Espírito Santo venha convencê-los a não ir, mas procurar, Deus, entregar sua vida ao Senhor Jesus, para que Jesus seja o Senhor de suas vidas e as suas vidas venham mudar na salvação de Cristo. Porque, meu Deus, o Senhor um dia deu uma advertência na humanidade. E essa advertência, o Senhor salvou somente uma família, que foi a família de Noé. E nos dias de hoje, estão como nos dias de Noé. Não escutam a palavra de Deus, não querem se converter a Jesus, não querem fazer parte do corpo de Cristo, ser salvo por Ele. Querem fazer a vontade da carne, fazer a vontade daquilo que eles aprendem sem Deus e achando que é o certo. Senhor meu Deus, tenha misericórdia do povo da terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do capítulo 6, do dia 6 de janeiro, na Bíblia Expositora. Aqui vamos falar, no capítulo 6, sobre a maldade da humanidade. Aqui já é 2448 anos antes de Cristo, isso mesmo. 2448 anos de Cristo. Lá na história de Caim, né? A história de Caim, que Abel foi o primeiro assassinato, foi o primeiro homicídio. E estávamos no ano de 4.300 anos. 4.300 anos. Já aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, né? Vamos para o capítulo 6. Aliás, vamos ler o capítulo 5. O que foi lido foi o capítulo 4, no dia 4. Vamos ler o capítulo 5 no dia 5. Que ele vai falar sobre os descendentes de Adão, vai falar sobre a família de Sete, a família de Enos, a família de Cainã, a família de Malalel, a família de Jared, a família de Enoque, a família de Matusalém, a família de Lameque e, por fim, a família de Noé. Isso no capítulo 5, no dia 5 de janeiro, que vamos ler nesta Bíblia Expositora, um capítulo por dia. Amém? A gente entender a genealogia, entender o que Deus fez para nós existirmos hoje. Com a sua graça, com a sua misericórdia, em perfeição com o Senhor. Aleluia. E faço um desafio para você. Se você tiver fé e não medo, antes de findar o mês de janeiro,
Entregue a sua vida a Jesus. Se você está me ouvindo e quiser visitar o nosso ministério para ouvir uma palavra, para ouvir o ensinamento da palavra, nosso ministério tem por nome Aliança Poderoso Deus. Fica no bairro de Armando Mendes, na antiga Rua L. Ponto de referência, a rua é do lado de um dentista popular. Prédio amarelo escrito dentista popular. Ao entrar naquela rua, você vai ver o templo. Aliança Poderoso Deus. Templo de vidro, com as suas portas vermelhas. Cultos a partir das 19h30. Quinta, 19h30 até as 21 horas. Domingo, 19h30 às 21 horas. E terça-feiras são as orações. Culto de oração, ensinamento da palavra também, das 19h30 às 21 horas. E neste domingo convido você, se você tiver fé, não medo, para estar conosco no culto da família, para adorar o Senhor Jesus. E quinta-feira agora também, no culto da palavra, para você ouvir a palavra, ser alimentado pelo Senhor por meio da palavra, das 19h30 até as 21h. Armando Mendes, antiga Rua L, ponto de referência do lado do dentista popular, prédio amarelo. Desceu a rua, você vai ver a nossa igreja, porta de vidro, com portões vermelhos. Amém? Seja bem-vindo você e sua família. E aí? Aceita o desafio de nos visitar? Você tem fé ou você tem medo? Aguardamos você e sua família. Então vamos iniciar aqui a leitura da Bíblia Expositora do capítulo 5, dia 5 de janeiro de 2025, que diz assim: 4.000 anos e 400 antes de Cristo. Capítulo 5, os descendentes de Adão. Vamos falar da descendência de Adão. Este é o livro da geração de Adão. Corresponde com a frase, o livro da geração de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Agora você vai entender que quando você lê Mateus 1 e os versículos 1, ele fala da geração de Adão até Cristo. E foram 14 gerações. Então, por que que o livro de Mateus ele é dado e começando com uma geração? Porque Jesus, ele foi o prometido. Ele seria o rei de Israel. E não pode vir qualquer um. Para vir tem que ser rei. Tem que ter uma genealogia. Não existe rei sem genealogia nenhuma. Como é que quer ser rei se não sabe de onde esse rei veio? Que história? De que família? De que geração? Quem foram seus antepassados, seus patriarcas? Então, em Mateus, Jesus é rei. Por isso que se começa com uma genealogia. Senão os judeus não iriam acreditar. Que era ele que seria o Salvador, que ele que seria o rei de Israel. Amém? Então diz assim: e este é o livro da geração de Adão. Corresponde com a frase, o livro da geração de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 1. O último Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus é a glória de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Devido à queda, o homem perdeu a glória. Entretanto, na primeira ressurreição, todo crente vai recuperar essa glória. Romanos 8, capítulo 17. Por meio da fé, por meio da remissão no sangue de Jesus. Macho e fêmea os criou. Refere-se ao fato de que a homossexualidade é um grave pecado perante Deus. E os abençoou. A bênção se perdeu como consequência da queda, mas foi recuperada em Cristo.
e chamou o nome deles Adão. Quando eu digo assim, depois desta leitura, refere-se ao fato de que a homossexualidade é um grave pecado perante Deus, está se referindo ao versículo. Macho e fêmea os criou, tá? E os abençoou. É consequência do versículo. E a bênção se perdeu como consequência da queda, porque ele tinha abençoado o primeiro, o homem e mulher. A bênção se perdeu como consequência da queda, mas foi recuperada em Cristo. E chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. Adão, no hebraico, é uma palavra para a humanidade em geral, além de ser o nome específico do primeiro homem. E viveu Adão 130 anos, e gerou. Foi pai de um filho à sua semelhança. Deus tinha originalmente como propósito que a humanidade gerasse filhos e filhas de Deus. No mundo, devido à queda, os filhos e filhas poderiam ser trazidos ao mundo só na semelhança de seu pai original. Adão, como um produto da natureza caída dele, é chamado de pecado original, conforme a sua imagem. Vou ler de novo, para a gente entender bem legal. Versículo 3. E viveu Adão 130 anos e gerou, foi pai de um filho à sua semelhança. Deus tinha originalmente como propósito que a humanidade gerasse filhos e filhas de Deus. No mundo, devido à queda, os filhos e filhas poderiam ser trazidos ao mundo só na semelhança de seu pai original, Adão, como um produto da natureza caída dele. É chamada de pecado original. Conforme a sua imagem, significa que Adão já não tinha a imagem de Deus. A semelhança e a imagem são agora, segundo Satanás, João 8, 44, de que todo homem é mentiroso e profere mentiras. Não há verdade. E a imagem são agora segundo Satanás, ou João 8, 44. E chamou seu nome Sete, embora Sete não fosse o prometido. Ele até que representa um raio de esperança. Por meio dele, ou seja, da sua linhagem, o prometido viria. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. A dedução é: Adão foi capaz de gerar filhos, e Eva concebeu por 800 anos. Exatamente qual o número de filhos que trouxeram ao mundo não nos é dito, mas certamente deveriam ser muitos. E foram todos os dias que viveu Adão, 930 anos, e morreu. A história familiar deste, a raça celestial, está marcada pela morte. Não importa quanto tempo o membro dessa família vivia. Entretanto, 3 palavras seguem do seu nome. E ele morreu. A família de Sete. E viveu Sete 105 anos, e foi pai de Enos. E viveu Sete depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos. A família de Enos. Viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. A família de Cainã. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou Maalalel 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. A família de Maalalel. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou Jared. E viveu Maalalel depois que gerou Jared 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu.
a família de Jared. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Enoque e Abel são os únicos homens da criação até o dilúvio, com exceção de Noé, que viveram para Deus. Pode até ter existido outros, mas a Bíblia não diz. E viveu Jared depois do nascimento de Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Ao que parece, Enoque tinha 65 anos de idade quando se converteu e entrou neste companheirismo divino. O nome Matusalém significa o dilúvio. A inundação deverá ser enviado quando ele já estiver morto. Portanto, era Matusalém um testemunho vivo e ambulante de que o julgamento estava por vir sobre a terra, devido à terrível maldade nela. No entanto, só Noé e sua família acreditaram nisso. Então, chegou o dilúvio um pouco menos de 1000 anos depois do nascimento de Matusalém. E andou Enoque com Deus. 3 declarações foram feitas na Bíblia a respeito de Enoque. Ele caminhou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Foi testemunha de Deus. Judas 14, versículo 14. Porque Judas só é uma epístola de versículos. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, Enoque não viveu uma vida de isolamento, e sim uma vida de separação. Tal é exigido de todos os crentes. Separação do mundo, separação da vontade da carne, separação do pecado e andar com Deus. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Convertido aos 65 anos, ele viveu fielmente para Deus por 300 anos. E caminhou, pois, Enoque com Deus. E desapareceu porque para si Deus o tomou. Enoque foi um dos 2 homens na história que não morreu. Elias é outro. Ele foi trasladado, como disse o autor de Hebreus, para não provar a morte. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Enoque se separou do mundo, porque nessa época de Enoque, ali, o mundo, as pessoas estavam corruptas. Seus corações eram má. O que saía dos seus pensamentos era maldade e violência. No meio disso tudo, Enoque decidiu andar com Deus. Se separou para Deus. E Deus viu que Enoque estava no caminho certo, no caminho de pureza. Deus diz assim: ei, Enoque, venha para cá, venha para minha casa. E tomou Enoque. Então, se nesse tempo a raça humana estava corrupta, a raça humana estava incrédula, a raça humana estava ímpia, a raça humana estava com violência na mente, imoralidade, homossexualidade e tudo quanto não presta, ele conseguiu e decidiu se separar. Então faça hoje essa separação. Você está pensando em ir para essa obra da carne, esse carnaval que tem sido uma desolação, uma destruição de família por muitos anos. Então basta hoje você, escolha hoje, nesse dia, para que você, neste dia 5 de janeiro, para que você venha ter uma certeza de vida e perspectiva de vida em Cristo, com vida, e não na morte. Hoje, decida hoje ir para o caminho do Senhor e não participar dessa festa da carne, onde vai ser ceifada famílias, crianças, jovens e adolescentes e velhos, para o mundo da perdição. E que Deus o livre da morte sem Cristo. Aleluia. Então, vamos prosseguir aqui. A família de Matusalém. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Noé nascera de Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram, pois, todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu.
Matusalém viveu mais tempo do que qualquer outra pessoa jamais viveu. 969 anos, do que parece. Ele morreu justamente antes do dilúvio, no tempo de Noé. Apesar de ser o piedoso pai, não há registro de que ele tenha vivido para Deus. A família de Lameque. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Agora é apresentado Noé, uma das figuras centrais da Bíblia e de todos os tempos. Seu nome significa descanso, dizendo: este nos aliviará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Parece que Lameque, o pai de Noé, tinha dado uma revelação em relação a este menino. O consolo que ele trouxe, referente à maldição, tinha a ver com a arca, e é o que, em última instância, viria através dessa linhagem. O Filho de Deus que tiraria a maior maldição. O Filho de Deus que tiraria a maior maldição. A maldição da lei que havia sido quebrada. Gênesis capítulo 3, versículo 13. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Mas nenhum dos irmãos e irmãs de Noé acreditaram na palavra do Senhor, e por isso pereceram no dilúvio. E foram todos os dias de Lameque 775 anos, e morreu. É isso. Saia desse sistema mundano, desse sistema maldito, que mais amaldiçoa o ser humano do que abençoa, de droga, de bebida, de prostituições, de imoralidade, de homossexualidade, de sexo ilícito. Saia, escapa, porque ainda dá tempo de você tomar uma decisão em vida e viver para Cristo. No dia de Noé, ele pregou: vai vir um julgamento sobre a terra. Deus vai mandar chuva. Ele era tido por zombador, por mentiroso, por perturbar a paz. Ele continuando a pregar. Ele pregou por 110 anos. E ninguém creu na sua palavra, no que ele pregava. Mas quando foi no dia H, na hora H, de cumprir a promessa, Deus derramou chuva sobre a terra. E quando a arca fechou a porta, muitos correram para entrar e salvar suas vidas. Só que já era tarde. Então, decida. Saia do mundo. Saia do pecado. Saia. Ah, mas eu não cometo pecado. Eu não sou do mundo. Eu trabalho, eu estudo. Eu faço tudo certinho. Você tem o selo da salvação na sua vida? Você tem o selo do sangue de Jesus na sua vida? Você pode ser o melhor bom homem do mundo, mas se não tiver o selo da salvação, o sangue de Jesus, você não vai se salvar. Porque não é por obras, mas é por fé no sangue de Jesus. Confessando-o, aceitando-o, confessando com a sua boca que ele ressuscitou dentre os mortos, chamando para ele ser Senhor da sua vida, entregando a ele todo o direito seu na cruz de Cristo. Aí sim, você será salvo. Não só você, mas como vai ser salvo você e a sua casa. E é o que eu digo para você hoje. Aceite a Jesus hoje, porque nós não vamos parar de pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos hoje, para que Deus salve você e a sua família. Aleluia. A família de Noé. Noé, e sendo Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Devido ao fato de que todo ser humano na face da terra morreu no dilúvio, com exceção de Noé e sua família. Cada pessoa que viveu a partir daquele tempo é um descendente de Sem, de Cão ou de Jafé. Aleluia! Porque eles que
se espalharam novamente o povo da terra. Deus disse, quando eles saíram da arca: multiplicai e povoai a terra. Então hoje a humanidade existe por causa de Noé. Foi o recomeço. Deus é o Deus de novas oportunidades e de novos começos. Se você não tem força para aceitar Jesus agora, bata a mão no peito e diz: eu posso, eu consigo e eu sou capaz. O testemunho é meu, mas a glória é para o Senhor Jesus. Senhor meu Deus poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. E todo aquele que está entregando a sua vida agora ao Senhor, aceite-o como seu filho, como diz em tua palavra. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Creiam e recebereis o Filho de Deus nas suas vidas. Salva eles, Deus. Convence-lhes do pecado, da justiça e do juízo. E todo aquele que aceitou Jesus agora, por meio desta palavra, eu oro para que o Senhor passe o teu sangue sobre cada um deles e os aceite agora como filhos de Cristo. Escreve o nome deles, cada um, no livro da vida. Registra lá, escreve lá, para que eles possam ser registrados como filhos de Deus. Amém. Aleluia. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.